Bom dia a todos. Hoje o meu abraço especial vai para os vascaínos. A gente está aqui na segunda aula da nossa disciplina na UERJ. Esse vídeo vai para o ambiente virtual de aprendizagem da nossa disciplina. Eu tenho colocado lá, coloquei o primeiro de apresentação. No entanto, vou fazer uma pequena alteração, né? O primeiro foi colocado pelo Google Fotos e a partir de hoje, do Aravante, eu vou colocar numa página do YouTube. Tem um colega, professor da UFMG, com o qual a gente trabalha, tem parceria, e nós temos um blog chamado temperançapolitica.com e também uma página no YouTube. Eu vou criar uma playlist nessa página chamada Lazer, Saúde e Educação em Comunidades Específicas, uma perspectiva multidisciplinar. E aí vocês vão poder, né, tendo esse link no YouTube, vão poder divulgar aí, né, para os seus colegas, para quem não tiver inscrito na disciplina, estiver interessado no tema, né? O conhecimento é público, não temos nenhuma questão ligada a direito autoral aqui. Minha formação foi toda na escola pública, na universidade pública. Obviamente é o meu trabalho, né? Eu ganho o meu sustento das minhas aulas, mas não há nenhum problema de direito autoral. Então vocês podem divulgar, e essa é a razão pela qual, a partir de hoje, o vídeo vai direto para essa página no YouTube. Vou colocar o link no ambiente virtual de aprendizagem. E hoje é uma primeira aula específica, né? Na aula anterior foi a apresentação do curso. Essa não vai para o YouTube porque, enfim, estava muito circunscrito ao programa da disciplina. Hoje tem uma questão mais geral, né, que é o tema dos chamados determinantes sociais da saúde. E eu sugeri que a turma lesse o capítulo 2 do livro Como e Por que as Desigualdades Sociais Fazem Mal à Saúde, né, da professora Rita Barradas Barata. É uma professora que trabalha com a saúde, né, a saúde pública, a medicina social, de uma perspectiva da epidemiologia. E esse capítulo 2, quem quiser acessá-lo, tem PDF disponível na internet, né? Ele traz um conjunto de dados em tabelas, cruzando variáveis estatísticas muito interessantes que à primeira vista a gente não estabeleceria correlação, né? Então chama atenção para as tabelas, né, para os números nas tabelas, que eles são bastante heurísticos para ilustrar o que a autora está querendo dizer. Ela começa o capítulo se referindo a 4 dimensões, 4 níveis do que ela chama de reprodução da vida, né, no espaço, no ambiente, né, em ecossistemas, né, há 4 níveis, né. O primeiro nível biológico, né, o nível da reprodução propriamente biológica, das necessidades orgânicas, né, da alimentação, de sono, etc. O segundo nível é o da relação entre o organismo, né, e o meio ambiente. Então, é um nível que ela chama de ecológico, né? E aí, no sentido bastante abrangente, né? Tanto o meio físico, o meio da relação entre os humanos e não humanos, quanto também do meio social, da relação entre as pessoas que vivem naquele determinado território, naquela determinada comunidade, para empregar aí o termo que dá nome à nossa disciplina, né? Dos estudos de comunidade. Então, tem um terceiro nível, que é o nível dos modos de vida, da maneira, dos modos regulares pelos quais essa determinada população que vive num território específico se relaciona, né, com os recursos sociais e físicos e econômicos, materiais desse território, né, a um modo de vida regular, quer dizer, certas formas que se repetem de lidar, né, de interagir, né, e que estão moduladas, né, ou seja, que elas são moldadas por determinadas formas de pensar. Não há uma descontinuidade entre a prática social, as formas de agir e as formas de pensar. O modo de vida é uma somatória, né, ou mais do que uma somatória, uma interseção entre as formas regulares de pensar e as formas regulares de agir. Isso é que há uma dimensão simbólica, uma dimensão prática, né, que é modulada pelo simbólico, né, pelas ideias, pelo imaginário, pelo que a gente chama de senso comum. E isso é o terceiro nível, é o terceiro cultural. Finalmente, o quarto nível é um nível mais propriamente da organização, da distribuição dos recursos materiais, dos recursos econômicos,
né? Então é o nível econômico. Então o nível biológico, o nível ecológico, o nível cultural e o nível econômico são aí 4 dimensões dos processos de reprodução da vida, né? Que podem ser mais saudáveis ou menos saudáveis, né? Podem ser mais salutares ou mais deletérios à vida, né? Conforme essas relações são estabelecidas. E é isso que ela vai tentar ilustrar por meio das tabelas, dos números que ela apresenta, né? Ela tem uma primeira subseção que é sobre o conceito marxista, né, marxiano de classes sociais, e ela tenta investigar qual é a utilidade desse conceito de classes sociais do Marx, que está focado no acesso aos meios de produção, né, aos meios de produção econômica da vida, né, então as máquinas, os meios de produção também de serviços, né, não apenas dos meios de produção dos bens materiais, automóveis, televisões, tudo que é necessário ou que faz parte da reprodução material da nossa vida, mas também os meios de produção simbólica, né? A gente vai ver que isso tem uma determinação importante nos meios de produção do conhecimento, e principalmente os meios de produção do conhecimento valorizados socialmente no mundo do trabalho, né? Então, quer dizer, a escolarização, a linguagem considerada erudita, que tem uma valorização diferencial da linguagem popular, né? A sociedade elege um determinado padrão de uso da linguagem como o padrão, justamente o padrão do mundo do trabalho, e isso incide em, por exemplo, dentre outras coisas, em melhor qualidade ou menor ou melhor qualidade das condições de trabalho e também da remuneração, né? Então, é também considerado aí meio de produção. Ela vai tentar ver qual é a utilidade desse conceito de classe social, e vocês vão ver, por exemplo, uma tabela lá que estabelece correlação, é a primeira, né, entre o hábito de fumar e a classe social, né, na determinação do peso de crianças nascituras. Então, ela vai estabelecer lá 3 classes sociais, né? A classe social alto poder econômico, a classe a classe média e a classe de baixo poder econômico. E aí vocês vão ver que é interessante, porque entre a classe de alto poder econômico, quer dizer, obviamente em todos os casos são 2 colunas, em todos os casos as mães não fumantes têm filhos de maior peso, né? O percentual de crianças com baixo peso ao nascer é sempre maior na segunda coluna, que é das mães fumantes, né? Isso vai ser um dado regular. No entanto, as mães não fumantes da classe média e, sobretudo, da classe de menor poder econômico, essas 3 segmentações que vocês vão ver lá na tabela, elas têm um percentual maior, as não fumantes, de crianças abaixo do peso, do que as fumantes da alta elite econômica. Então, ela vai fazer uma reflexão interessante sobre como as condições econômicas de vida são um fator determinante muito importante do baixo peso, por uma série de razões, né? Dentre outras coisas, a inserção no mundo do trabalho, o gasto de energia no trabalho, na vida cotidiana, o gasto de energia não apenas na esfera da produção do trabalho, mas o gasto de energia na esfera da reprodução da vida, né? Quer dizer, quais são os recursos para o cuidado da casa, cuidado das crianças, que as classes economicamente desprivilegiadas têm, né? Ou que não têm, né, e que vai levar a maior ou menor dispêndio de energia, né, e, portanto, uma incidência, dispêndio de energia sem reposição dessa energia, né, também a qualidade da alimentação. E isso é também ligado a questões afetivas, de saúde mental, de estresse, e que vão incidir, né, nos processos metabólicos de gestação, né, e levam a um percentual maior de crianças de baixo peso entre as classes econômicas desprivilegiadas. Então, muito interessante, porque ela vai colocar o tabagismo como um fator determinante do baixo peso de crianças nascituras, mas o tabagismo como um fator subordinado, subsidiário, em comparação às condições econômicas, né? Isso fica muito evidente quando a gente percebe que as mães das classes economicamente privilegiadas, mesmo quando fumantes, mesmo quando tabagistas, têm um percentual maior de crianças com peso ideal. Logo depois vem uma tabela sobre a relação idade-altura, que é um indicador interessante do estado nutricional, até os 5 anos de idade, também por classes sociais, e a gente vai ver novamente o mesmo padrão se reproduzindo, né? Quanto menor
o poder aquisitivo das classes sociais, tanto maior o percentual de crianças abaixo da altura indicada para aquela idade, né? E aí vocês vão ver lá, né, infelizmente não estou aqui com o recurso disponível para compartilhar a tela ainda, poderia mostrar, mas vocês vão ver lá que nas últimos, né, tem uma categoria, a última classe social, é de trabalhadores subempregados, né? E você tem cerca de 35% das crianças de até 5 anos abaixo do peso, né, abaixo da altura, perdão, indicada como da relação idade-altura, que é indicado como um indicador do estado nutricional da criança. Você tem mais de 35% entre os subempregados. E aí me ocorreu um argumento possível, né, de dizer assim, olha, mas é porque tem mais gente aí, né? E a tabela, né, que seria um fator demográfico, né? Tem mais gente entre os subproletariados, os subdesempregados, e, portanto, por isso mais gente também se tem, né, demograficamente esse extrato da sociedade é maior, então, obviamente, também vai ter mais gente, mais incorrência, né, de qualquer fator que se eleja, né, relacionado aos indicadores de saúde. Eu fui ver, a tabela é de 1984, e eu fui ver, né, quando a gente fala de subtrabalhadores, subempregados, a gente está se referindo a desemprego. Eu fui ver o percentual de desemprego de 84 e a gente tinha 7% de desemprego no Brasil, com uma população economicamente ativa naquele período de 70 milhões de pessoas, né? Então você tem aí cerca de 4,9 milhões de pessoas subempregadas. Enquanto que no mesmo período a participação dos trabalhadores em indústria, a participação da indústria no PIB era de cerca de 17%. Então, vocês, né, assim, eu estou me referindo à participação da indústria no PIB, quer dizer, é um cálculo até grosseiro, porque a indústria emprega bastante gente. Então, a gente não pode estabelecer uma linearidade entre 17% de participação da indústria no PIB e 17% de empregos na indústria, né? E também o setor de serviços, né, de empregos e serviços, vocês vão ver lá na tabela, também tinha cerca de 20% das crianças com a altura considerada inadequada para a idade, até 5 anos, né, também tem uma fatia maior de empregos do que entre os subempregados. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, embora os subempregados correspondam a apenas 7%, ou menos, né, cerca de 4,9 ou 4 milhões de pessoas, porque a gente está falando de desemprego, e os subempregados entram de uma maneira parcial nesse cálculo, né? Embora você tenha um percentual menor do que os trabalhadores na indústria e dos trabalhadores no setor de serviço, o número de crianças com a altura considerada inadequada é superior. Em seguida, na sessão seguinte, a Rita vai trabalhar com o conceito weberiano de classe social, que além das condições materiais e econômicas do acesso aos meios de produção, inclui também a escolaridade, né, quer dizer, ou seja, o prestígio social, né, que as classes têm, que não corresponde linearmente às condições propriamente econômicas, ao poder aquisitivo, né? Por exemplo, você pode observar que as classes médias, né, normalmente elas têm um índice de escolarização até às vezes superior, né, às classes economicamente dominantes, e isso é um fator de prestígio, né, um fator o desempenho acadêmico das classes médias costuma ser superior, e os filhos das classes médias costumam ocupar as melhores profissões universitárias. Então, o VB inclui também um aspecto mais simbólico da classe social. E aí, por exemplo, a Rita vai mostrar tabelas em que correlaciona a escolaridade, né, apenas a escolaridade, com exames ginecológicos. Ela vai mostrar, por exemplo, que entre mulheres analfabetas, um exame ginecológico do Papa Nicolau é feito num determinado período dos anos 90 por 67% das mulheres, enquanto que nas mulheres de, de terceiro grau, né, de formação universitária, né, esse exame chega a 91%. Repare que aqui não tem mais nenhum indicador de renda, né, propriamente econômico, mas apenas de escolaridade, né? Então, uma outra operacionalização do conceito de classe social que não é a marxiana, né, a do Marx, mas a do Weber, né, que inclui aspectos simbólicos.
O exame Papa Nicolau, então, portanto, é bastante realizado e a Rita, mesmo entre as analfabetas, né, cerca de 67%, quase 70%, então pode-se dizer que ele é basicamente universal no Brasil naquele período, e ela explica isso, né, a capilaridade do SUS, né, e inclusive compara com o exame de mamografia, né, que muitas unidades do SUS não tinham mamógrafo naquele momento, e naquela ocasião e mesmo hoje, né, e isso faz com que apenas 30% das mulheres, cerca de 30% das mulheres brasileiras, realizem o exame de mamografia anual, né. Então há uma discrepância que é explicada aí pelo fato de que os recursos para a realização do Papa Nicolau estão muito mais disponíveis nas unidades do SUS, e o SUS tem uma capilaridade importante que cobre, praticamente universaliza esse exame, do que a mamografia. Bom, a última sessão interessante do capítulo é sobre as desigualdades relacionadas ao local de moradia. Então vocês vão ver lá gráficos, né, que estabelecem diferenças entre países desenvolvidos, países considerados ricos, Canadá, Estados Unidos, né, Inglaterra, e países considerados intermediários, como o Brasil, e países pobres, né, Índia, por exemplo. E vocês vão ver que nessas tabelas se cruzam indicadores econômicos, indicadores de saúde e esses indicadores de comparação de território, né? Ela faz isso entre países, ela faz isso entre regiões do Brasil, né? E também entre localidades de São Paulo, né? Entre bairros de São Paulo, distritos, subprefeituras de São Paulo. E aí a gente observa, eu chamo atenção para essa última tabela, né? Que tem, por exemplo, um local chamado Palheiros, né? Em que mais de 54% da população tem menos de 4, os pais responsáveis pelas crianças, tem menos de 4 anos de escolaridade, né? E os indicadores desse bairro, Parelheiros, indicadores, por exemplo, de mortalidade, de expectativa de vida, de violência urbana, eles são maiores, né? Eles são piores, né? A qualidade da saúde pública de Parelheiros é pior do que, por exemplo, Campo Lindo, né, se eu não me engano, que, embora tenha uma região de favela maior, né, região de favela entendida aqui no sentido técnico, ou seja, um local de moradia desprovido dos equipamentos públicos necessários, dentre outras coisas, para a promoção da saúde. Então, assim, locais em que não há unidade de saúde, não há saneamento básico, não há regulação fundiária, não há, portanto, a presença do bem-estar social garantido dos direitos sociais garantidos pelo Estado, né? Mesmo Campo Lindo tendo uma região maior, né, de habitação em favelas e desprovida de saneamento, de serviços de saúde públicos, de direitos sociais vinculados à saúde, os indicadores de violência e de mortalidade de Campo Lindo são menores do que o de Palheiros. E o que destoa na tabela, vocês vão ver lá, é precisamente o acesso à escola, a escolaridade, né? Os indicadores de violência e de saúde são piores em Parelheiros e são também piores os indicadores de acesso à escola. Quer dizer, a educação em saúde que está presente na educação física, que está presente na biologia como componente curricular, né, no trato dos cuidados com o corpo, né, no conhecimento sobre a alimentação, tudo isso com o qual as pessoas têm contato no currículo escolar, né, que a gente pode chamar de educação em saúde, né, está mais ausente em Parelheiros do que em Campo Lindo, mesmo Campo Lindo tendo uma extensão maior de habitações precárias, né? Então, é um fator interessante para se observar lá. E tudo isso, né, essa é a última tabela que eu quero comentar aqui. Infelizmente ainda não tenho recurso, vou providenciar para compartilhar a tela, né? Como a gente faz nos aplicativos de videoconferência, né? É, o que esse texto, esse capítulo quer demonstrar, interessante, né, que há determinantes sociais, determinantes socioeconômicos, determinantes educacionais, ou seja, simbólicos, né, de conhecimento, de capacidade de leitura, né, do mundo, da relação entre, né, o próprio organismo e o mundo, de que maneira se pode constituir estratégias, né, de promoção da saúde a partir dos recursos dados,
né? E a escolaridade tem um fator fundamental aí. Então, tentando demonstrar como no campo dos determinantes sociais da saúde, as condições econômicas, as condições de acesso aos serviços públicos de saúde, as condições de acesso à escolarização, seja pública ou privada, né? E as condições de moradia, né? A distribuição assimétrica dos equipamentos públicos de saúde, de lazer, de educação, de transporte, né? Que é um fator que é determinante, né? No estresse, no dispêndio de energia, né? Nas condições de temperatura, as condições de gasto, de uso do tempo livre para recreação, né? Ou seja, para recriação, para uma espécie de reprodução das condições emocionais de trabalho, de vida. Tudo isso são que constituem o que se chama, né, na saúde pública, de determinantes sociais da saúde, né? Já houve um tempo em que se falava do ciclo econômico da saúde e da doença, né, relacionado especificamente ao trabalho, condições de trabalho, condições salariais, né, mas depois de um tempo, ou seja, quanto menos, né, quanto pior a condição de entrada da pessoa no mundo do trabalho e quanto menor a sua condição salarial, tanto piores os acessos às múltiplas práticas de promoção da saúde, né, tanto maior ao seu adoecimento e esse adoecimento alimenta a sua condição precária de entrada no mundo do trabalho, que era um círculo, né, vicioso, né, que era chamado de ciclo econômico da saúde e da doença, né? E depois de um tempo, foi uma consideração importante, né, porque deslocou a perspectiva da promoção da saúde dos aspectos meramente biológicos, né? Isso fica muito claro nessa primeira tabela que eu mencionei, né? Quer dizer, o tabagismo é um fator químico, né, de alteração do metabolismo, então um determinante biológico, muito de hábitos de vida, que incide sobre o metabolismo, sobre a biologia, sobre a fisiologia do organismo de uma maneira muito deletéria, e mesmo assim ele é um fator subordinado, subsidiário, quando se considera a questão da classe econômica, né? Da classe social do ponto de vista econômico. Então era um pouco isso, né? Não por acaso é a primeira tabela que é mostrada no capítulo, era um pouco isso que o, o ciclo econômico da saúde e doença queria se referir, né? Era isso que ele se referia, mas depois de um tempo, né, como a Rita expõe muito bem nesse capítulo aí, se percebeu que outros aspectos, não propriamente econômicos, como a escolarização, local de moradia, né, e tudo né, todos esses fatores que a gente comentou, né, tem uma incidência ainda mais poderosa, né? O quarto fator que eu ia mencionar é a distribuição do acesso aos serviços públicos, ao direito à saúde, aos serviços de saúde concebidos como direitos sociais, né? Esse é um quarto fator. Então, econômico, simbólico, né, de escolarização, de local de moradia e distribuição assimétrica dos serviços de saúde concebidos como direitos sociais, né? Então, esse é o tema de hoje, os determinantes sociais da saúde, né, que incidem diferencial e assimetricamente nos territórios e, portanto, em comunidades distintas, né, determinando então, né, por isso determinantes sociais, determinando então os indicadores de saúde e doença em cada território. Um grande abraço aí, agora eu sugiro que vocês participem do nosso próximo fórum, que se inaugura daqui a pouco, eu vou abrir lá o fórum no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que vai ser especificamente sobre o tema desse capítulo. Um grande abraço e até semana que vem.